Buenas noches, meus amigos da TV clandestina. Boa noite para todos. Hoje, 13 de setembro, um dia úmido, estranho, uma semana estranha, úmida e domingueira chegando. Estamos aí para mais um programa daqueles especiais, sempre com convidados especiais para trocar essa ideia com a gente, pessoas que, né, fazem a história e alguns que estão começando, outros que estão no meio dessa história e, né, como o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa, né, que a gente gosta muito, acompanha o trabalho dele à distância, mas acompanha, né, sempre acompanhando, que é o Arthur de Farias, Arthur de Faria, que tem, né, tem um currículo muito grande, com filmes, com rádio, né, quem nunca ouviu ele na rádio, com participação, com músicos internacionais, com músicos daqui, com Vander Wildner e coisas maravilhosas. Até a gente brincou de chamar o programa de Fileteando, né? Porque essa é mais ou menos essa ideia, porque é um cara que também tem uma ligação com os músicos do Prata também muito interessante, já tocou com alguns músicos, fez trabalhos, né? Eu lembro de um trabalho muito legal com o Omar Gianmarco também, que é um cantor argentino, coisas muito legais. E, bom, a gente vai conversando aí durante esse programa e vai ser maravilhoso. Tá o Mário também, que também tem essa picardia do Toco e Me Voe. E é isso aí, gente. Vamos embora, Arthur. Buenas noches, Mário, buenas noches. E um salve para vocês. Buenas noches. Tu sabe, tu falou aí do Vander, tu sabe que o Vander foi o cara que inventou esse espanhol, esse portunhol selvagem, né? Lá nos anos 90 ainda, comecinho dos anos 90, essa coisa de misturar o portunhol com o espanhol e com o português meio de qualquer jeito, assim, uma das coisas. E depois vários outros grupos fizeram isso, né? Teve até aquela banda de Santiago, Sombreiro Luminoso, que era toda em portunhol selvagem, né? Tinha uma banda de São Paulo também, o Los Pirata, que era toda em espanhol selvagem. Fez escola, assim. E tu falou no Omar, eu e o Omar Gianmarco é um cara que tem um perfil muito parecido comigo, porque ele faz também muita trilha, produz outros artistas e tem os trabalhos dele, escreve letra, escreve música, né? E aí, quando a gente se juntou, a gente resolveu fazer um disco nós dois juntos, em que ambos fossem os autores de todas as músicas, né? E o disco se chama Música Menor, né? Que é música menor, que quer dizer a mesma coisa em espanhol e em castelhano, mas a primeira em espanhol e em português, mas a primeira música que a gente fez se chamava justamente Portunhol. E o disco é todas as músicas elas são cantadas nas três línguas, né? Em português, em espanhol e em portunhol. Maravilha. E é muito. Mário, Vai. E é muito louco isso. Depois vamos falar um pouquinho sobre Portunhol, nessa parada, até eu não tinha notado, mas é muito interessante isso que tu falaste do Vander e tudo mais. E Mário, buenas noches, Mário. Vamos praticar um Portunhol. Boa noite. O portunhol, principalmente para quem é da nossa fronteira aqui, né? A gente se mistura muito as palavras em espanhol com as palavras em português, né? Eu me lembro quando eu era criança, a minha tia brigava comigo, né? Voltava eu para casa com as mãos todas sujas, né? E ela dizia para mim: "Nossa, essas tuas mãos estão todas mugriadas", né? Então alguma coisa integrada, assim, né? Integrada. E não é tão bonito, né, Arildo? Os indícios de lavagem de dinheiro da Igreja Universal na Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso não é tão legal, né? As queimadas no nosso querido Pantanal, né? A gente tem aí mais de 15% de toda a área do Pantanal queimada, né? Com incêndios grandíssimos, com a fauna e flora nativa sendo destruídas, que vai representar mais de uma década para ela conseguir se recuperar, né? Começar a se recuperar. Isso é muito triste, e a gente tem uma inércia e uma falta de sensibilidade, né, para que a gente consiga controlar todo esse desastre que está acontecendo mais uma vez. E será que é a cloroquina que botou o nosso ministro da Justiça, o senhor André, no hospital com taquicardia?
Pô, todos esses rolos que vem acontecendo aí, né, Ariel? Boa noite. É tudo muito louco, né? Isso me faz lembrar aquela música do Acústicos e Valvulados que diz: esse remédio jamais vai curar. É mais ou menos assim o negócio, né? Esse remédio é pura cloroquina, né? Se eles poderiam usar esse gancho. Mas, Arthur, me conta um negócio, como é que começou essa relação aí com prata? Como é que se deu toda essa relação com prata, assim, em que momento? Acredito que provavelmente tu já devia ouvir muita coisa em casa há muito tempo, mas quando é que começou de fato, assim, presencialmente? E eu até botei uma fotinho do Troilo ali na nossa capa ali para brincar. Cara, sabe que tem uma banda muito legal do Uruguai que se chama Canibal Troilo, um trocadilho com Aníbal Troilo, né? Canibal Troilo. Começou com meu avô, na verdade, né? O meu avô e minha avó fizeram a lua de mel em Buenos Aires, meu pai e minha mãe fizeram a lua de mel em Buenos Aires, eu fiz a lua de mel em Buenos Aires. Eu me lembro de, desde muito criança, ir para Buenos Aires, assim, com o pai e com a mãe. E eu sempre li muito a literatura argentina, né? Depois uruguaia, sempre ouvi muita música, muita não, sempre ouvi muito Mercedes Sosa, Piazzolla e tango. Eram as três coisas da Argentina que chegavam lá em casa muito, né? Inclusive, eu sempre ouvi muita música com meu avô e sempre ouvi muita música com meu pai e com a minha mãe. Meu avô tinha um gosto completamente diferente do meu pai e da minha mãe. Meu avô adorava tango, era uma das coisas que ele mais gostava, e meu pai e minha mãe não. Mas a única coisa que todo mundo sempre gostou lá em casa, o único artista que eu acho que era unanimidade, não, tinha dois, a Elis e a Mercedes Sosa, né? Então, essa ligação, isso sempre foi, né? É uma coisa que eu sempre ouvi. E eu comecei assim, o primeiro show, o Arthur de Faria e seu Conjunto, que foi o grupo que eu tive mais tempo, né? Começou em 1995. Em 1996, o primeiro show do Arthur de Faria e seu Conjunto fora de Porto Alegre já foi em Montevidéu. Foi em Montevidéu, num daqueles festivais de Porto Alegre em Montevidéu, no Teatro Solis, o Teatro Solis lotado, com a gente, com o Léo Maslia, que é um gênio do Uruguai, de convidado, e mais um grupo que na época era o Suíte Montevidéu, do Pablo, que depois viria a morar aqui em Porto Alegre, e que é o maestro do coral do 25 de julho, né, do grupo musical do 25 de julho, Pablo Trindade. E aí a primeira vez que fui tocar em Buenos Aires, eu acho que foi em 98, mas eu já tinha ido muitas vezes a Buenos Aires, assim. E de lá para cá foram 25 shows já em Buenos Aires, cara. Então é uma coisa... E eu tenho em Montevidéu muito menos, né? Porque o Uruguai é muito pequenininho, é muito difícil. No Uruguai eu toquei 2 vezes só. Mas em Buenos Aires é um lugar onde eu consigo ter matéria de página inteira dos principais jornais do país, uma coisa que eu nunca consegui no Brasil, nunca, né? Então é uma coisa... então eu sinto que eu construí alguma coisa lá já, não sou um fenômeno de público. No começo eu achava, nossa, tô arrasando, todos os meus shows aqui lotam, só que eu logo me dei conta que, na verdade, o mérito não era meu, o mérito era dos argentinos, porque todos os shows que eu ia assistir também estavam lotados, então não era comigo que eles iam, era que eles gostam de ver show, né? Então, tem essa coisa, essa tradição de ir para a rua, né, de não ir para casa, de assistir coisas, mesmo nos períodos mais de crise. É uma cidade que eu acho muito extraordinária. E aí eu estudo muito também daí sobre literatura da Argentina, né? A gente lançou, inclusive, a gente escreveu junto, Luiz Augusto Fischer e eu, ano passado, um capítulo grande sobre uma enciclopédia editada na Argentina de literatura comparada argentina e brasileira. Então tem muito esse trânsito assim também pela área da literatura que me interessa muito. Agora, o que eu acho impressionante, eu escrevi uma biografiazinha do Carlos Gardel uma vez para ser editada junto com um disco para a Folha de São Paulo, e aí eu estudei um pouco a época do Gardel também, né?
de 1900 a 1930. E tem um dado ali que me derrubou para sempre, que eu entendi para sempre as diferenças do Brasil com a Argentina. Em 1900, Buenos Aires tinha 1 milhão de habitantes e vendeu 6 milhões de ingressos em 1900. Então, são 6 ingressos por habitante da cidade no ano de 1900. Aí não tem como, né? Assim, o índice de alfabetização da Argentina em 1870 era maior do que o índice de alfabetização do Brasil em 1970. A primeira universidade brasileira foi em 1914, a primeira universidade argentina foi em 1800. Então é difícil. Bom, a primeira universidade da América foi no Chile em 1600, né? Então é difícil. A gente, na verdade, o Brasil está o que está, porque ele foi minuciosamente pensado para estar como está, né? Foram 500 anos trabalhando para que se chegasse aonde se está, né? 500 anos nos derrotando em todas as instâncias para que a gente chegasse nesse nível de derrota que a gente está hoje. Assim, não é um negócio que sai do nada. É impressionante, assim. Eu tenho estudado muito história agora, né? Durante a pandemia, história da literatura brasileira, história do Brasil, né? História da cultura brasileira, principalmente do século XX, e é impressionante, assim, né? Tentando entender como é que a gente foi parar nisso, a gente fingia que a gente não queria ver, né? Assim, é isso. Esse é o estado a que chegamos, né? Mas, enfim, já baixei o astral de todo mundo. Não. É que a gente também tem que estar ligado nisso, né? Para estar ligado para que as coisas não voltem a se repetir, né? Mas, sim, né? É difícil, é muito difícil. Mário. E agora até o Arthur falou desse gancho aí, né, sobre a música platina. Existe um movimento muito bacana na fronteira, né? E muito puxado a mistura de rock and roll com influências regionais, assim. Os caras ali no Uruguai conseguiram fazer uma mistura de candombe com rock and roll, né? Botar coisas bem regionais, muito no âmbito assim da garra. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, pega Rivera e Uruguaiana ali, que estão muito conectadas. Existem músicos formando banda não só brasileiros, né, mas misturados, assim, brasileiros, uruguaios, argentinos, brasileiros e argentinos, puxando essa mistura e esse novo momento, assim, de música, né? Tu acha que isso é uma tendência, Arthur? Dá para se apostar nisso? Assim? Eu espero que sim, né? Eu joguei a minha vida inteira nisso, assim. Primeiro os uruguaios, né? Os uruguaios são impressionantes, cara. Os uruguaios são impressionantes. Que povo, que artistas, que coisa incrível, né? Assim, eu tenho três experiências muito fortes com o Uruguai. Bom, além de que o Léo Maslia, que eu falei, é um dos caras mais importantes para mim, né? Como músico, um dos caras mais referenciais para mim, né? Assim, Tom Jobim, Astor Piazzolla, e o Maslia está nesses 5 mais importantes. A gente já fez muita coisa junto, né? A gente já fez muito show junto. Eu já gravei muitas músicas do Léo, já fiz muitas versões dele em português e tal. Mas, independente disso, assim, tem 3 experiências que eu tive com o Uruguai muito fortes para mim, assim. A primeira foi uma banda que a gente montou lá por 2004, que é a Surdo Impossível Orquestra. Tem um show inteiro no YouTube, se botar Surdo Mundo, tudo junto, Impossível Orquestra, vai aparecer. Que era uma banda que a gente resolveu fazer aqui um produto. A ideia surgiu de uma conversa minha com um velho amigo produtor argentino, o Carlos Vijalba, num desses festivais Porto Alegre em Cena, que ele veio trazer a delegação argentina. A gente estava tomando um café ali no bar do Renascença e conversando surgiu essa ideia, que é justamente isso, pegar essa conexão que tem dessa parte do Brasil, assim, São Paulo para baixo, com a Argentina e o Uruguai, né? E aí foi uma banda que tinha 2 músicos argentinos, o Inácio Warchowski, um contrabaixista de tango
e o Martin Suede, um bandoneonista que toca de tudo, né? Agora está morando em Portugal, tem trabalhado bastante com o Diamando Costa, fez muita coisa aqui em Porto Alegre também. Dois músicos de São Paulo, o Maurício Pereira e o Caíto Marcondes, percussionista, e eu daqui de Porto Alegre, e dois músicos uruguaios. O Martim Buscaglia, que é um gênio, é o Prince do Uruguai, assim, e o Oswaldo Fatoruso. O Oswaldo Fatoruso, aí falaram antes do Candombe, né? O Oswaldo Fatoruso, que além de ser dos Shakers, né? Irmão do Hugo Fatoruso, o Oswaldo era do... O Oswaldo e o Hugo tinham o Opa, que foi a banda que criou o Candombe Beat, na verdade, né? Eles, o Quinto, lá no final dos anos 60. Então, é o cara que primeiro tocou candombe na bateria, que definiu a linguagem do candombe para a bateria. E aí, o que acontecia? Eram dois argentinos, três brasileiros e dois uruguaios. Os brasileiros não conseguiam tocar tango. Os argentinos não conseguiam tocar samba direito. Os uruguaios tocavam tudo, os filha da puta. Eles tocavam candombe maravilhosamente bem, evidente, tocavam tango maravilhosamente bem, tocavam samba maravilhosamente bem. Era humilhante, assim, humilhante. Depois o Oswaldo morreu e entrou no lugar dele um tempo depois, né? Oswaldo, nossa, Oswaldo era incrível, cara, incrível, 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 pessoa maravilhosa, um músico maravilhoso. E aí entrou no lugar dele o Martim Ibarbur, que é outro fodalhão, baterista também, que tem o trio Ibarbur, que toca com o Buscaglia também. E também a mesma coisa, o cara tocava samba maravilhosamente, o cara tocava samba argentina, toca tudo. Outra experiência muito doida que eu tive com o Uruguai foi fazer uma trilha para Aí são dois filmes, né? Esse filme, o Severina, que dá para procurar, que a gente que acha, eu acho que tem no Now, e o filme A Trilha tem no Spotify, que é uma trilha que eu fiz, é um filme, toda a produção era uruguaia, o diretor brasileiro, Felipe Hirsch, e eu também do Brasil, com a trilha. E a gente foi para Montevidéu, né, gravar a parte da trilha lá, aí com o Fatoruso no piano, o Popo Romano no baixo, que é outro que eu conheço há muito tempo, uns músicos incríveis de lá, mas passei assim uma semana na Cidade Velha, nas filmagens, né? E pegando aquele clima da Cidade Velha de Montevidéu, que é uma coisa muito incrível. E o outro, um filme que eu sugiro muito que vocês vejam, que é um filme que acaba de sair, que ele está nas plataformas, não está no YouTube, mas ele está em vários desses outros, que se chama Partida, que é um filme do Caco Ciocler, ator e diretor, né? Que eu fiz a trilha também. E a premissa do Caco foi o seguinte: fazer um documentário com uma amiga nossa, a Georgette, atriz, né, que trabalha com a gente também. A Georgette lançando-se para presidente do Brasil em 2022, mas o mote é todo mundo num ônibus indo passar o Réveillon com o Mujica, o Réveillon do ano retrasado, sem avisar o Mujica. Então, assim, o Collor tinha recém se eleito, estava aquela desolação, e esse filme é um filme lindo, cara, é um documentário de estrada, assim, e dessa coisa da figura do Mujica, né? Eu não vou contar o fim, não vou contar se eles conseguem ou não conseguem, para não estragar o fim do filme, mas é uma coisa impressionante, assim, mesmo que eles tenham lá agora um governo de direita, é um país muito incrível, cara. E a quantidade de gente que tem é um terço do Rio Grande do Sul, a quantidade de músicos incríveis que saiu dessa população, que tem um terço da população do Rio Grande do Sul. Montevidéu é muito menor que Porto Alegre. Eu sou muito apaixonado pelo Uruguai. E acho que tem essa tendência. Faz uns 15 anos que em Buenos Aires o Uruguai ficou de moda, né? Então tem muito essa geração de cantautor argentino do século XXI, eles são muito influenciados pelos cantautores uruguais. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que a Argentina, até 20 anos atrás, até o final do século passado, ela não tinha uma música urbana, né? Ela não tinha, como a gente tem a MPB, como os uruguaios têm a canção popular uruguaia. Não tinha. Na Argentina, ou tu era do rock, ou tu era do folclore, ou tu era do tango.
ou tu era do jazz. Pouquíssima gente, ninguém misturava essas coisas. O Leão Gieco, de alguma forma, misturava um pouco, depois, na outra geração, o Fito Paz, mas, de uma forma geral, as pessoas eram de uma coisa só. E, por influência do Brasil, e principalmente por influência do Uruguai, ao longo desse século, do século XXI, tem surgido uma geração muito grande de cantautores. O Omar é um dos primeiros caras que, num disco, pode ter um tango, pode ter um candombe, pode ter um rock. Isso não existia. Isso é uma coisa que no Brasil a gente tem desde os anos 60, né? Um disco do Chico Buarque ou do Caetano Veloso podia ter um reggae, um samba, um pop e tal. E isso é muito novo lá para eles. E eu acho que essa tendência, em Porto Alegre também eu tenho sentido nos últimos 10 anos uma chegada forte do candombe, né? Essa geração de músicos porto-alegrenses que tem de 30 e poucos anos para baixo, eles têm uma vivência muito maior disso, né? E é um ritmo muito desgraçado, cara. Eu já vi muito músico muito bom não conseguir tocar candombe, porque é uma linguagem muito particular e perigosamente próxima da linguagem da música negra brasileira. Só que ela tem um acento diferente, que é o que derruba todo mundo. Então, se o cara não tem intimidade com o negócio, ele acha que está tocando e não está tocando candombe, está tocando um samba ruim, né? Então, tem essa... Mas acho que tem essa... eu gosto muito dessa geração, principalmente porto-alegrense, mas de São Paulo também, que tem menos de 35 anos. Eu acho que tem muita coisa boa sendo criada e tem um interesse, uma conexão que me parece que só se fortalece, assim. Nesse momento, mais com o Uruguai, né, do que propriamente com a Argentina. A minha geração era mais com a Argentina. Mas acho que está todo mundo muito voltado para o Uruguai, né? Tanto os argentinos quanto os brasileiros do Sul nesse momento. O que é incrível num paísinho daquele tamanho, cara. É muito fascinante. Que maravilha, hein, Arthur? E assim, ó, e até vou prolongar até o que tu falou, né, em relação a esses cantores assim mais urbanos, né, de Buenos Aires. Eu tenho dois cantores para citar que eu acho legal também, pessoal que depois quiser buscar, né, que é a Sofia Viola, que é uma cantora muito conheço. interessante, né, que tem uma voz maravilhosa, assim, ela poderia ser a Amy Winehouse assim, presente na tua frente, um negócio, uma voz maravilhosa. Sim. E o Lissandro Aristimunho também, que Lissandro eu acho que se encaixa nesse... É o Tom York da Patagônia. Né, são... é mais ou menos isso. São bem da nova geração, né? São cantores, né, maravilhosos. E aí tu citou, eu até lembrei, o Chile também tá com um movimento assim de canção. O Chile sempre teve, conheço, né? Mas eu sinto que também tem alguma coisa influenciada também. Me parece que também esse namoro com o Uruguai, também o Uruguai é muito poderoso em relação à música. Tu citaste, né, o Zibarburo, e aí eu lembro, os Zibarburo, os irmãos, os três, eles gravaram Natureza Sangra do Fito Paz, né? A banda era eles, né? Maravilhoso, né? Um disco maravilhoso. E o Oswaldo Fatoruso é o batera do Circo Beat. Sim. O Oswaldo, e ele toca também o Hugo Fatoruso, né? Se a gente pegar, tem um monte de coisa. O Hugo é um cara muito conhecido na Argentina, muito. Bom, o Hugo é aquelas coisas, né? Só o Brasil mesmo. Tem um documentário dele muito interessante, cara, que eu acho que é um documentário do Canal Brasil. Deve ser fácil de achar, um documentário sobre o Hugo Fatoruso. Porque o Brasil, com essa ignorância arrogante sobre o resto da América Latina, né? Mas o Hugo é um dos maiores músicos da América Latina. Se perguntar no México, no Chile, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, os caras vão saber quem ele é. O cara ganha matéria de 10 páginas na Rolling Stone, na Argentina, enfim. E o Hugo, aqui no Brasil, ele foi diretor musical do Milton Nascimento, do Chico Buarque e do Djavan. E nos 10 anos que ele morou aqui. E é um cara que não tem... O pessoal não conhece muito aqui e tal. Mas é impressionante, cara. Uns puta música. Mas essa aí eu vou procurar. Depois tu me manda o link. A guria eu não conheço. O Lisandro, claro. Eu conheci ele. A gente já se encontrou algumas vezes. E eu fui acho que uns 2 shows dele.
Num dos shows eu fui com a Liliana Herrero, olha que legal. A Liliana, eu estava lá com a Liliana, vamos no show do Lisandro? Eu digo, vamos. E ela arrebentou, cara, porque é foda, porque o Lisandro tem essa coisa muito o uruguaia do clichê, apesar dele ser argentino da Patagônia, né? Essa coisa zen, tranquila e tal. E aí o show dele é todo zen, tranquilo, viajandão. Cara, a Liliana entrou para fazer participação especial, o show explodiu, ela tacou fogo no negócio. Quando eu olho, tá aquele gnomo ela tem 1,50 m, 60 e poucos anos de idade, pulando no palco, fazendo uma das músicas em rap, e botando o lugar todo para ferver, assim. Depois eu disse, mulher, tu é uma demônia mesmo. Essa é outra, cara, que todo mundo devia conhecer, a Liliana Herrero. É uma cantora, uma dos maiores cantores do mundo, cara. Argentina. Gênia, 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 gênia total. Tu sabe que, em relação a Liliana Herrero, assim, muita coisa que eu ouvi sobre ela, que ela trabalha muito com preparação de voz de outros cantores. Tu sabe alguma coisa em relação a isso? Sim, ela foi professora também de filosofia durante muito tempo, né? Ela foi professora do Fito no colégio, por exemplo. Professora de filosofia. Depois ela foi presa durante a ditadura militar, ficou 2 anos num campo de concentração dentro de um buraco cavado na terra, assim, era a solitária dela, era essa. E daí, quando ela saiu, ela decidiu que ela só ia fazer o que ela queria da vida, assim, só cantar e tal. Eles fizeram um show juntos, inclusive a Liliana e o Fito, aqui em Porto Alegre. Foi, eu acho que a única vez que eles fizeram um show juntos. Daí, uns 2 discos atrás dela, eu acho que o penúltimo disco dela é só de canções do Fito. Bem irreconhecíveis, assim, algumas. Ela é muito, 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 muito foda. Vejam, tem um especial dela no... e aquele programa do Lalomir, que é Canal Encuentro. Encuentro no Estúdio. Encuentro no Estúdio. Com ela, que é maravilhoso, maravilhoso. Verei, porque o dela eu não vi ainda. O nome do disco é Canciones sobre Canciones, e tem uma versão de Mariposa Technicolor que é espetacular. É um baita disco. Eu queria te perguntar um negócio, Arthur. Assim, ó, aproveitando o gancho. Tu falou em algum momento definição de linguagem, tá? Para falar numa definição de linguagem musical. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre uma coisa. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, descobrimos o supapo, que é um instrumento muito novo, né, na nossa cultura, novo para nós, né, que somos dessa geração, né, muito novo em relação à sonoridade, em relação a tudo isso. Será que não estaria na hora de nós definirmos a linguagem do supapo em relação a outros instrumentos, até mesmo para poder integrá-lo dentro da música urbana ou de outra forma? Eu vejo o supapo como uma novidade, um frescor, e que eu acho que ainda a gente não tem bem definido essa linguagem. Talvez eu esteja equivocado. Queria te perguntar o que tu acha desse instrumento e em relação à definição de linguagens, que foi o que tu citou. A gente aqui em Porto Alegre tem uma defasagem em relação a essas linguagens que chegam para nós? Cara, bom, primeiro do supapo. Fala Sim. por ti, eu me criei vendo o Giba tocar supapo, cara. Tá. Desde criança, show do Giba com seu supapo ali. Eu tenho o Giba, eu acho que o Giba é de 1940 e poucos, ele tinha idade para ser meu pai, então, assim, me lembro realmente, desde os 12, 13 anos, ver show do Giba tocando o supapo. E eu acho que tem muita gente fazendo pesquisa em cima também, né, do supapo. Eu agora, inclusive, me esqueci o nome dele, eu acho que é Mauro Maia, o pai do Lauro Maia, técnico de som, e da Ana Maia, produtora, lá de Pelotas. Ele fez o mestrado dele sobre o supapo, inclusive ele me mandou agora há pouco para eu ler isso. É muito interessante. O Vitor tem investigado isso também, o Vitor Ramil, porque tem uma ilustração muito célebre do século XIX, né, de um cara já pintando um supapo, e ao que parece, realmente, cada vez mais parece que era um tambor típico daqui, né, que só tinha aqui, ainda que seja bem parecido com outros, mas tinha uma linguagem específica daqui. E as escolas de samba de Porto Alegre, quando começaram, né, quando começou a Praiana, por exemplo, o Giba foi um dos caras que fundou,
ela tinha muitos músicos que vieram de Pelotas e eles tinham, em vez de surdo, o supapo, né? O Rio Grande do Sul tem uma coisa muito difícil de síntese que, que agora eu vejo com até a minha geração, até a geração seguinte, né? Eu estou com 50, até a geração que tem por volta dos 40, isso era muito, muito rançoso. Era as coisas das pessoas não se misturarem, né? Que eu acho que, felizmente, essa turma que tem de 35 para menos perdeu, não tem isso. Isso, o que fez com que acontecesse? Que nos anos 90, quando vários estados brasileiros fizeram a sua nova síntese, né, a mais famosa delas foi o Mangue Beat, no Rio Grande do Sul isso não tivesse acontecido. Teve o Amigo Punk, da Graforreia, Peleia, da Ultraman, e mais nada. O pessoal da música regionalista nunca quis se aproximar, nunca não, tem o Estado das Coisas, né? Que é uma banda que depois virou rock de galpão, que era uma exceção. Mas, de uma forma geral, o pessoal do regionalismo não queria se aproximar das outras linguagens e o pessoal das outras linguagens não queria se aproximar do regionalismo, né? E, enquanto isso, por exemplo, ali na Argentina, no mesmo material folclórico, no Uruguai, dando pano para manga há muito tempo, né? A cena mais interessante argentina, na minha modesta opinião, do século XXI é justamente a que mistura jazz com música folclórica, né? Tem muitos grupos maravilhosos fazendo isso lá. Aqui no Rio Grande do Sul, que era outro lugar onde a gente poderia ter, não tem. O Brasil foi o país que inventou a bossa nova, né? O Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, apesar de um monte de idiota achar que não. E o Rio Grande do Sul tem muito próximo de si os ritmos da Argentina, como, por exemplo, o chamamé, ainda que tenha idiotas que reclamem até hoje do chamamé em festival regionalista, por exemplo. Mas aí nós não vamos perder nosso tempo com imbecil. Mas, então, o Rio Grande do Sul tinha a chance de, por exemplo, fazer o chamamé bossa nova. E quem foi que fez o chamamé bossa nova? Os uruguaios, a Ana Prada, a família ali, né? A Ana Prada, que é prima do Jorge Drexler, o Daniel Drexler. Esses caras fizeram a síntese que, na verdade, quem deveria ter feito era nós, né? De misturar essa música brasileira pós-bossa nova com os ritmos do prata. Mas por que não aconteceu? Porque aqui estava todo mundo se odiando, né? Então eu vejo essa geração do filho do Borghetti, por exemplo, do Pedro Borghetti, que é casado com a Paola Kirst, e essa turma toda lá na Pedra Redonda, o Kiai Grupo, e muitas outras pessoas, né? O Ian Ramil, a turma do Ian, eles já transcenderam isso, né? Para eles não tem essa discussão que tinha. Então, acho que daí tem pintado devagar coisa. A gente está no começo de fazer uma síntese que outros lugares do Brasil fizeram 30 anos atrás, nos anos 90, né? Então, eu acho que isso nos atrasa muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que é bem interessante isso que tu estava falando. Né? Lá em julho, eu e o Arildo batemos um papo aqui com o Lucas, do Kinoshita, que ele Sim. fez todo um trabalho acadêmico sobre o supapo também. O papo foi muito bom, né? Tem uns vídeos aqui. Ninguém sabe tocar candombe na bateria no Rio Grande do Sul melhor que ele. Tem bateristas melhores do que ele que não sabem tocar tão bem quanto ele candombe. E ele estava falando justamente da questão do acento, né? Do acento que quebra todo mundo, né? E aí tu estava falando dessa nova geração, né? Aí a gente falou também com o Kino sobre a questão do apagamento da cultura negra aqui no Rio Grande do Sul. Existe isso. Total. Né? A gente é extremamente belicoso, né? Ou é internacional, ou é Grêmio, né? Essa cultura de rivalidade. E será que essa nova geração, até por ter uma visão mais cosmopolita, perdeu um pouco disso? E aí pode se abrir essas portas, vamos dizer aqui, né? Para ter uma música que possa misturar isso? Eu acho que sim, Eu vejo isso muito, assim, porque a gente era muito... Vocês são mais jovens do que eu, mas não muito mais jovens, né? Então, vocês tiveram ainda esse ranço da coisa do... Tu é a música que tu escuta. Então, imagina
Assim, eu sou do rock, eu sou da MPB, eu sou. Imagina se pegassem, e aí tudo as subdivisões, né? Eu sou do rock, mas se me pegarem ouvindo Bon Jovi é uma vergonha. Ou eu sou do metal, se me pegarem ouvindo punk é uma vergonha. Isso, felizmente, eu acho que é um negócio que acabou. Assim, independente de classe social, independente de formação intelectual, independente se a pessoa é de direita ou de esquerda, eu vejo isso muito diluído em quem tem menos de 35 anos. Assim. A mesma pessoa pode gostar da Marília Mendonça e pode gostar do Chico Buarque e pode gostar do, sei lá, de qualquer banda de rock nova ou do Kanye West. Para ver como eu estou atualizado com rock, que não, não me ocorreu nenhum. O rock é aquele ritmo antigo, né, que tinha lá no século XX e tal. Então, isso é uma coisa que não era possível muito na nossa geração, né? Eu, como nunca fui muito de tribo nenhuma, comemoro isso muito, né? Porque para os roqueiros eu era o cara da MPB, para os caras da MPB eu era o esquisito, para os caras do jazz eu não sabia tocar, para os caras da música erudita eu era um penetra, então eu sempre não fui muito de lugar nenhum, né? E agora eu meio que transito em todos os lugares, eu fico muito feliz de ter achado muito a minha turma, né? Aí, em função disso, inclusive, tem essa banda nova que a gente estava falando antes de entrar no ar, né? Que eu montei faz 2 anos, que é a Tum Toin Foin, até eu me atrapalho para falar, que é uma banda que eu criei basicamente para tocar as minhas trilhas para teatro e para cinema, e que tem 10 músicos, metade deles tem menos de 35 anos, outra metade tem mais de 50. Então, e a gente aprende muito, muito com todo mundo. E todo mundo ali é meio de tribos misturadas. Então, isso é uma coisa que me faz sentir muito em casa, assim, né? Porque essa coisa de ser muito fechado num determinado gênero nunca fez muito sentido para mim, né? Eu sempre gostei de muita coisa muito diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito natural que está acontecendo e acho que isso, enfim, isso sempre dá em síntese, né? É assim que se cria, assim que nasceu a música brasileira, né? A música brasileira lá em 1870, na década de 1870, ela começou porque, muito em função de uma mulher, filha de português com negra escravizada, a Chiquinha Gonzaga, que começou a fazer uma música que misturava a música europeia, a polka, o shot, o Scottish, né, que chamava, a valsa, com a música brasileira, o lundu, os ritmos negros de diferentes civilizações africanas, né? Então, sempre é essa síntese que vai gerar alguma coisa nova, né? E que vai dar vida para alguma coisa. Eu acredito muito na mistura e na síntese, assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, todas as músicas que são reconhecidas em qualquer lugar do mundo hoje, elas são músicas nascidas na América, nas Américas, né? Dessa mistura de diferentes civilizações europeias com diferentes civilizações africanas, assim. Foi assim que nasceu o samba, foi assim que nasceu o rock, foi assim que nasceu o blues, foi assim que nasceu o jazz, assim que nasceu o bolero, assim que nasceu o tango, assim que nasceu o funk. Acho que a única coisa que não foi assim que nasceu foi a música eletrônica. Mas o resto tudo que se ouve do Japão até o Alasca, até a Patagônia, até a ponta de Portugal e África do Sul, são coisas nascidas da mistura, né? Músicas nascidas da mistura. E eu acho que tem muito, assim, Porto Alegre, em algum momento, no final dos anos 20, estava se preparando também para uma mistura como essa, né? Já tinha um jeito de tocar valsa que era todo de Porto Alegre, a vaneira, né? O vaneirão é um fruto disso. O vaneirão nasceu no interior de Cuba, em Santiago de Cuba, era uma música lá em 1830, 1840, que os caras que saíam de Santiago iam para Havana, começavam a tocar,
Aí os viajantes espanhóis que voltavam para a Espanha tocavam aquela música e perguntavam: que música é essa? É uma música de Havana, é a Havaneira. E aí essa Havaneira foi se espalhando pela América toda no final do século XIX. É uma das mães do machixe, é uma das mães do ragtime, é uma das mães do tango. E aí aqui no Rio Grande do Sul ela foi se acelerando, e aí nos anos 40, 50 virou a vaneira, e depois nos anos 50, principalmente com os irmãos Bertucci, que eletrocutaram, não, eletrificaram a vaneira, virou o vaneirão. E aí o Ai Se Eu Te Pego vira fenômeno mundial no planeta, é um vaneirão, né? Se tu pensar em última instância. Então a gente já fez essa síntese em alguns outros momentos, mas é quando o pessoal se distrai, porque quando o pessoal não se distrai, o pessoal está brigando uns com os outros. Espero que isso é a única saída que a gente tem, cara, é se as esquerdas pararem de brigar entre si, por exemplo. É a única saída que a gente tem. Porque senão, bom, nós iremos para onde estamos indo, né? Se não fizermos, esse é o provérbio budista que eu adoro. Se não fizermos nada, estaremos indo para onde estamos indo. Arthur, aí, ó, o Arthur é uma enciclopédia musical. Que maravilha, Rafael Farias. Um abraço, Rafael. Obrigado, Rafael. Eu sou velho e Massa. estudioso, só acúmulo. Ô, Arthur, mas dentro das coisas que tu falaste, eu gosto sempre de anotar aqui as coisas que as pessoas falam, porque sempre dá outros temas. Dentro do que tu falaste, eu assisti esses dias o DVD dos Autênticos Decadentes. E chega um determinado momento que o Tchaquinho Palavecino invade o palco e dá um show. E aí, exatamente o que tu falaste, né? Essa dificuldade, né? Até porque a banda Autênticos Decadentes, que já é uma banda que já faz uma mistura brutal, já não dá nem para saber. Foi uma das primeiras bandas também que misturou bem os ritmos uruguaios, além de muita coisa brasileira, né? Do axé, de coisas de forma muito muito massa, né? Também tem essa outra veia, né? E dentro do que tu falou, eu queria só dar uma dica pra gurizada que estiver assistindo também. Tem um cara chamado Julián Graciano, que é um guitarrista que toca tango, e ele tem um quadro, isso no YouTube, e ele tem um quadro que ele faz comparativos de música, ele faz comparativos com tangos, com Tom Jobim, me interessa outras, muito. E é muito se legal. Tu pega muito legal. Se tu pega os tangos do final do século XIX, de um cara, o principal compositor dessa época é o Ángel Villoldo, né? Com 2 L's, Villoldo. E tu ouve ainda não se chamava choro, né? Os caras chamavam de polca, chamavam de tango brasileiro. Mas tu pega as músicas compostas no Brasil nessa época, é muito a mesma coisa, cara. É muito, muito, muito parecido. Muito parecido. Inclusive, a formação do tango nessa época era piano, flauta e violão, né? Ainda não existia o bandoneon. Nem o contrabaixo e muito pouco violino. E na música brasileira também muito, né? Violão, piano e flauta. Então era muito, muito parecido. Depois vai pegando o sotaque de cada lugar. Mas me manda também o link desse cara aí, me interessei. Claro. Manda também. Ele mais dá aula ele mais mostra assim a questão do tango, as variações, o acorde napolitano, como tu usa, essas coisas que o tango tem que são muito peculiares, né? E de vez em quando ele faz umas pinceladas muito interessantes. O tango, só para concluir, o tango tem uma coisa que para brasileiro é muito estranho, por isso que brasileiro não sabe tocar tango. E não sabe mesmo, cara. Me dá uma vergonha ali, porque eu ouço muito tango, ouvi muito tango a minha vida inteira. Aquilo ali, ó, ali atrás, deixa eu acertar o dedo. Ali atrás, ó, tudo isso aqui é tango. Eu tenho mais disco de tango do que eu tenho de rock americano, por exemplo. Então eu sei quando os caras estão tocando direito, né? E no Brasil é difícil, cara. Por quê? Porque a música brasileira, assim como a uruguaia, ela é muito de loop. Ela é muito de um loop rítmico que segura a harmonia e a melodia. A gente pensar assim, samba, maracatu, marcha, candombe, no Uruguai as outras coisas, né? Murga, marcha caminhão, todas essas são um groove rítmico, né? Um padrão rítmico que se repete de 1, 2 ou 4 compassos, e aí a música é construída em cima.
O tango não tem isso. O tango oscila muito o andamento. O tango, tu não dança o loop, como se dançam todas as outras músicas. Tu dança a melodia. Isso é muito doido. Isso é um negócio que, se o cara não se der conta, o cara nunca vai conseguir tocar tango. Por isso que eu tinha, agora felizmente já passou, eu tinha maior bronca com tango eletrônico. Eu achava uma bosta aquilo. Porque aquilo matava a coisa que para mim é o coração do tango, que é o fato de não manter um pulso. Até o Piazzolla fez algumas músicas, bastante músicas com pulso, né? Que mantinha o pulso, o Pugliese também, mas de uma forma geral, a característica básica do tango é que ele acelera, ele atrasa, ele respira, né? E isso no tango eletrônico não tinha. Por que funcionava tão bem todas as experiências de eletrônica que se fez com música brasileira, né? Tanto no Nordeste, quanto até a época que tinha a bossa nova eletrônica? Porque isso tem tudo a ver, é um loop, música brasileira é loop, né? Agora no tango isso era muito mortal, assim, eu gosto... Nem sei porque eu comecei a falar isso, mas... Não, mas aí eu não, sou porque muito a gente apaixonado por tango. Porque a gente estava falando, né, da questão do mugre, do acorde napolitano, todas essas questões que tem no tango, né, que são maravilhosos, né? Que tem que ser sujo, né? Tem que ser sujo. Essa coisa do mugre, da sujeira, mugriento. Não pode ser muito limpo. Por exemplo, um dos maiores violinistas do mundo, que é o Guidon Kremer, que é um gênio tocando Bach, tocando tudo quanto é coisa, ele gravou um disco de Piazzolla que eu acho aborrecido, assim, porque não tem sujeira. Tem uma anedota, eu sou muito devoto do Piazzolla, tem uma anedota maravilhosa que eu gosto, que é o Fernando Soares Paz, inclusive, que morreu ontem, o violinista do último quinteto do Piazzolla, que era um gênio, era um puta violinista. E eles gravaram alguns discos nos Estados Unidos, nos anos 80, o quinteto do Piazzolla. E aí eles estavam gravando um disco em especial que se chama... Bom, não vou me lembrar o nome agora, mas que tem o Paquito de Rivera no sax e tal. E aí o Piazzolla chega antes no estúdio, de surpresa, e pega os caras, o Fernando Soares Paz e o produtor, arrumando coisas no estúdio. E ele puxa um revólver, bota em cima da mesa, que o Piazzolla era uma joia de criatura, né? Tudo que ele tinha de genial como músico, ele era uma pessoa bem complicada. E disse, eu mato vocês se vocês arrumarem isso. Se vocês tirarem a sujeira disso aqui, eu mato vocês. Isso não é música de câmara. Isso não é música de câmara. Isso tem que ter sujeira. Negócio fundamental, né? E na técnica do violão, né? Se trabalha isso, né? Na técnica do violão se trabalha muito isso. E é muito massa. Principalmente para quem também quer uma dica, escutem o Roberto Grela, é demais também, que é demais, guitarrista do Troilo. Né, que tem tocava com palheta, violão com palheta, violão de nylon com palheta. Demais. O Arthur, mas assim, então vocês dois falaram uma coisa e eu me vejo obrigado a levantar essa pelota. É o seguinte, vocês falaram das galderiadas, dos CTGs, e tem até uma brincadeira que eu faço com um amigo meu, que é galderiaço, que eu faço uma brincadeira com ele, que eu digo assim, vocês mataram a música afro-gaúcha, porque até pelo jeito que esses caras tocam, por exemplo, a gente sabe que todas essas músicas, a milonga, o chamamé, a Valéria falou, são todas músicas que se tem essa pegada afro, que é praticamente inegável, né? Sim. Mas os caras fazem questão de marcar. Eu até me lembrei de uma outra coisa que eu deixei de falar da vez passada, que eu vou falar no final disso. E aí, assim, e esses caras, quando surgiu o Che Music, eu não vim aqui defender a bandeira do Che Music, esses caras mataram o Che Music. Eu venho defender. Esses caras mataram o Che Music e mal saberiam que hoje o Che Music poderia ser a banda que o ritmo que poderia estar levantando a bandeira da gauchada, porque seria uma música nacional, porque iria se espalhar. O Michel Teló é o exemplo. É exatamente o que eu ia dizer. A estupidez se espalhou, né? A estupidez dessa gente é tão grande que ninguém chamou atenção para o fato de que a música mais tocada no mundo, a música mais tocada na Croácia naquele ano, era uma vaneira, cara. Pelo amor de Deus, sabe?
Mas não podia dentro do CTG. Não podia dentro Isso do CTG. Eu me lembro, na época que explodiu a Tia Music, inclusive, a gente fez um programa do Rui Osterman lá. E era eu com uns caras do MTG e alguns caras da Tia Music, assim. E eu abraçado neles, dizendo... cara, era na época que explodiu o axé, né? E antes tinha explodido o pagode. O Paulinho da Viola nunca vendeu tanto disco quanto depois que explodiu o pagode, cara. Vem na esteira. A música baiana, todos os gêneros de música baiana nunca venderam tanto quanto depois que explodiu o axé. Vem na esteira. O Telmo de Lima Freitas ia ser muito mais conhecido se a Tia Music não tivesse sido morta, cara. É uma estupidez e é uma coisa de legislar sobre os outros, né? Isso é o que me deixa doente. Por exemplo, vamos usar um exemplo do Brasil, né? O negócio esse assunto super que está no momento, a coisa do aborto, né? Não estou nem falando no aborto legal, porque aí é lei. Mas assim, cara, a igreja legisla para quem é da igreja. Então a igreja tá na dela de dizer que quem é da igreja não pode abortar. Mas quem não é da igreja faz o que quiser, porque não é da igreja. Né? Não pode a igreja querer se meter na sociedade civil para pessoas que não são filiadas a ela. É a mesma coisa, o MTG. Os caras conseguiram, cara. Os caras conseguiram derrubar a Tia Music. Os caras conseguiram fazer com que os grupos de Tia Music dessem um passo atrás e voltassem a não fazer Tia Music. Eu não ouço Tia Music, eu nunca ouvi, nunca fiquei ouvindo em casa, assim como nunca fiquei ouvindo axé, como nunca fiquei ouvindo esses sambas, os pagode Mauricinho, raça negra, ou mesmo no pagodão, né? Mas defendo até a morte o vosso direito de fazê-lo, né? Claro. A gente é muita gente querendo legislar sobre o cu dos outros, cara. É uma coisa, sabe? É um retrato desse fascismo que se instaurou no Brasil. Por isso que eu digo que a gente não se dava conta, né? Isso que fizeram com a Tia Music, certamente esse sufocamento da Tia Music, muitas das pessoas que fizeram isso certamente votaram no Bolsonaro e estão bem felizes com o governo Bolsonaro. Defendendo o governo Bolsonaro, porque tudo faz parte da mesma lógica de vamos legislar sobre a vida dos outros. Né? Quem é diferente de mim merece a morte e a extinção. O incêndio, o apagamento. Né? Então, isso é que é uma coisa muito louca, assim que se construiu esse país, né? E aí a gente vê isso nos mínimos detalhes. Desde o Rio Grande do Sul a Tia Music podia ter explodido e podia ter levado junto um monte de gente. Um monte de gente dessas mesmas pessoas que ficavam falando mal deles. Mas, enfim. Mas eu acho que não entrou fazendo uma correlação, né? Foi uma onda que deu na época que o Gaúcho da Fronteira participou lá da escola de samba, né? Teve ele participando como desfile e trouxe um pouco à tona, mas eu acho que isso seria em proporções muito maiores, né, Arthur? Então, assim, não é uma questão de gosto musical, mas é tu respeitar o outro, né, o espaço do outro e o direito do outro de fazer as suas atividades, né? E é só aqui que a gente vai contra algo que tem origem dentro do Rio Grande do Sul. Você falou do axé lá na Bahia. Jamais o baiano vai meter pau. Não, o que eles fazem? Eles puxam bem junto, vamos fazer isso. O Caetano fala mal, o Caetano fala bem, sempre falou, o Caetano sempre foi o cara de falar bem do axé, de tudo, sabe? O cara mais cabeça do seu estado, falando da música mais popular do seu estado, e todo mundo puxando junto. É muito... Quer ver uma outra coisa muito louca? Cultura popular. Pega a cultura popular do Recife, é na rua. Frevo, é na rua. Maracatu de baque solto é na rua. Maracatu de baque virado é na rua. Cavalo marinho,
tudo na rua. Vem descendo, as manifestações são todas na rua. Carnaval na rua, né? Carnaval de bloco na rua. Chega até Santa Catarina, tem o boi de mamão. Onde é? Na rua. Na rua, todo mundo pode participar. Ninguém diz o que, que pode, o que, que não pode, porque está na rua. Chega no Rio Grande do Sul, não tem nada na rua. É tudo dentro de paredes pelas quais, ao entrar, tu tem que aceitar as regras que ali são impostas. E aí, bom, aí é isso, né? Aí a gente fica sempre roendo, sempre querendo matar o velhote inimigo que morreu ontem, como diria o Caetano, né? Correndo atrás do próprio rabo, nessa eterna, qual é o problema da música gaúcha? Por isso que eu gosto tanto dessa geração nova, que eles superaram isso, cara. Eles não estão nem aí. Que maravilha, Arthur. Então, eu vou fazer assim, ó. Infelizmente, o nosso horário ele passa voando, porque a gente fala de coisas que gosta e que é massa, né? E assim, ó, eu vou fazer a última correlação nessas brincadeiras nossas, que para mim o Che Music é a nossa cumbia bicheira. Sim. E era uma oportunidade da gente dialogar, né? Era uma oportunidade gigantesca de dialogar, de ser uma música popular. Os mesmos que hoje criticam o sertanejo e o funk foram os que expulsaram o Che Music, que seria a música popular do Rio Grande do Sul. Os mesmos. Claro. Então, tipo, mas falando em rua, eu queria terminar falando em rua. Eu tenho 500 milhares de coisas pra gente conversar, mas não faltará oportunidade em outro momento, com certeza, pra gente conversar mais. Assim, ó, falando em rua, Porto Alegre hoje antes da pandemia, vivia uma ascensão gigantesca do carnaval de rua, dos blocos de rua e das fanfarras. Que pratique, faz música instrumental e que é uma amante de música instrumental, deve ser um frescor, uma novidade muito interessante. Saber que Porto Alegre já tem umas 10 fanfarras é algo muito grande. Imaginar isso, né? E eu queria a tua opinião sobre esses movimentos que eu acho que são muito relevantes e que já tomam a música porto-alegrense já de outro fator. Já começa a se ver sopro nas bandas, mais popularmente, que não se via, entre outras coisas. O que tu acha disso? E infelizmente nosso tempo já se vai por água abaixo. E colocar o negro na parada, né, cara? O Rio Grande do Sul é a capital das religiões afro-brasileiras. Isso ninguém acredita, né? Tem mais terreiro no Rio Grande do Sul do que na Bahia. E como é que isso ficou escondido esse tempo todo, cara? Sabe? E não só isso, e não só a contribuição do negro, a contribuição do italiano, a contribuição judaica, a contribuição alemã, tudo isso, de uma certa forma, foi sufocado, cara. Foi morto, assim. E a ideia não era essa. Não era essa. Eu era muito amigo do Paixão Cortes. O Barbosa Lessa eu não cheguei a conhecer, mas li muita coisa do Barbosa. A ideia não era essa. Tanto que os caras chamavam... O Paixão, mais de uma vez, me disse isso. Cara, quando a gente fundou um negócio, era Movimento Tradicionalista Gaúcho. Em que momento virou tradicionalista gaúcho e parou de haver qualquer espécie de movimento? É o negócio que tinha que estudar, que virou o paramento sacerdotal tradicionalista gaúcho. Mas o bom é que tem essa vida toda explodindo fora de muro, né? E isso eu acho muito legal. Esse fenômeno do carnaval... A palavra é fossilização. Fossilização. Esse movimento do carnaval de rua que começou, né, do Rio, a volta dos carnavais de bloco e tal. E aí eu trabalho muito em São Paulo, né? Eu comecei a ver a cada ano no Carnaval de São Paulo crescer gigantescamente, até os blocos arrastarem 30 mil pessoas, né, na rua. E agora, chegando a Porto Alegre, eu acho que isso também é uma coisa importante do retomar a rua, né? Por isso que, sei lá, cara, isso é a única coisa que me dá ainda alguma esperança, assim, né? É que as nossas bolhas todas se unam numa grande bolha, porque a outra bolha está muito fechadinha. Tem pautas muito claras estabelecidas, e aqui a gente, dessas outras bolhas, que não é mais nem esquerda e direita, cara, é civilização ou barbárie, sabe? Irã, em 1979, dando golpe, virando um Estado totalitário religioso,
ou a civilização, entendeu? Se a gente não se der conta que a gente tem que se abraçar todo mundo e engolir essas pequenas picuinhas, a gente vai reeleger o Bolsonaro e ele vai seguir com esse projeto que está amplo de fazer exatamente o que as pessoas que votaram nele queriam que ele fizesse. Ele está transformando o Brasil no que as pessoas que votaram nele queriam que ele fizesse. Ele segue com 1/3 da população o apoiando. A gente tem que ter muito claro isso, de que não era uma alucinação coletiva, não, era o que as pessoas queriam. As pessoas realmente queriam isso. Então, se a gente não tiver claro que a gente que não quer isso, esses 70% vão se rachar em 7, 10% e nós vamos perder essa merda de novo. Porque fica brigando por picuinha, entendeu? Não é o momento de brigar por picuinha. Depois que esse pesadelo passar, se ele passar, se sobrar alguma coisa do Pantanal, da Amazônia, dos direitos civis, dos direitos dos trabalhadores, aí a gente volta. Eu sei que esse discurso muita gente discorda, mas nós vamos ficar todo mundo discordando e nós vamos nos fuder mais ainda, cara. Desculpa que eu tomei um monotemático, mas eu acho que não dá para perder nenhuma chance de falar isso, cara. É importantíssimo, Arthur. É importantíssimo a gente colocar de volta nos esgotos esse tipo de monstruosidade que aflorou com esse oportunista. Né? E falando do carnaval de rua, também querem matar também o carnaval de rua. Esse povo fascista também quer matar o carnaval de rua. E aí que a gente tem que se unir para ter organização, para ter segurança e não acabar na madrugada a brigada militar dispersando, né? A população que estava... política higienista, cara. Isso que fizeram de mandar lá para o Porto Seco, o carnaval, é a mesma coisa que fizeram no Rio de Janeiro em 1900 e poucos, né? A coisa da administração do prefeito Pereira Passo, que fizeram em Porto Alegre nos anos 30. Tira os pobres do centro da cidade, né? Destrói tudo, constrói uma coisa bem moderna, bem bonita, que é moderna e é bonita, mas ao preço de mandar os pobres para longe, porque se a gente não enxerga eles, a gente não vê. Não existe. E não que o carnaval seja uma coisa de pobre, mas é uma coisa de uma manifestação popular, manifestação de povo. Qualquer coisa que seja de povo, tu manda para longe, para o pessoal do Parcão não ver, né? Não precisa ver isso. E é o mesmo raciocínio fascista que construiu o Brasil, né? O Brasil foi construído assim. Desde que eu não veja, tá tudo bem, né? Ora, gente de classe média baixa no aeroporto pegando avião, cara. Pelo amor de Deus. Imagina, isso não pode. Tinha que acontecer alguma coisa, tinha que derrubar o... Não é possível. Enfim. Tá, tô monotemático mesmo. Puta é verdade. E, gente, meus queridos, seguinte, foi muito bom o papo, eu quero agradecer muito a vocês. Quero dizer que a gente nunca pode esquecer, mesmo quando tudo isso passar, que nós estamos vivendo 520 anos e nós não tivemos nunca na história nenhuma trégua de 24 horas sem morrer criança, mulheres, negros e índios. E enquanto a gente não resolver isso, nada vai ser resolvido. Nós temos que parar. E como diria o grande filósofo Mano Brown, o ser humano é descartável no Brasil e nós não podemos mais aceitar isso. Isso é inaceitável. Eu quero agradecer vocês, deixar um abraço para vocês, dar boa noite para todo mundo que nos assistiu, dizer que a gente volta semana que vem e o recado final é de vocês, galera. Um abraço e valeu muito pelo programa. Parabéns, obrigado e desculpa. Fechado. As 3 palavras mágicas. Demais, Arthur, demais. Muito obrigado pela gentileza e por compartilhar com a gente. A tua manifestação do final, matemática, é fundamental e concordo contigo. Esse canal aqui, né, o Arildo pode dar esse depoimento, ele surgiu e se fortaleceu justamente com isso, da gente poder levar essa mensagem ao máximo de pessoas, né, abrir a questão cultural, abrir essa questão política, que é fundamental, ter um espaço de debate, discussão, e que a gente possa esclarecer, né? Essa foi a ideia, tá? Eu me despeço, né, com o Rio Grande do Sul,
e uma tendência de estabilidade, né? 540 contaminados só no dia de hoje, temos um número altíssimo aqui, né, em relação à questão de Covid aqui no Rio Grande do Sul. Eu vejo ainda muitos estabelecimentos lotados, todo mundo brigando com os prefeitos, querendo derrubar o esquema de bandeira do governador, que pelo menos era uma tentativa que se tinha. Vamos ter muito cuidado, ainda não passou a pandemia, não se esqueçam disso, tenham muito cuidado, cuidem das suas famílias, né? Cuidem de todos que vocês amam, que a gente segue em frente nessa luta, tá? Um abraço e boa semana para todo mundo. Um abraço, gente, valeu, obrigado. Maravilha, gurizada. Voltamos na semana. Eu quero dizer, em cima do que o Mário falou, só que Israel acabou de decretar, agora de tarde, 14 dias, tudo fechado, ninguém pode sair de casa, mais de 500 metros, tá? E hoje na Argentina tivemos uma passeata também das pessoas que não acreditam na doença, daqueles que acham que tem que tirar as máscaras, que são uns imbecis, que é o que se deve fazer, o que a Argentina fez. Se juntou todo mundo e isolou os imbecis todo mundo vê quem são. É isso que nós temos que fazer também, isolar os imbecis e que todo mundo possa ver quem eles são, para eles não ter moral nenhuma. E, gurizada, valeu muito e boas noites. Boa noite.